Segundo o Sol é uma telenovela brasileira produzida pela TV Globo e transmitida originalmente de 14 de maio a 9 de novembro de 2018 em 155 capítulos, com o último capítulo reexibido no dia subsequente, 10 de novembro. Substituiu O Outro Lado do Paraíso e foi substituída por O Sétimo Guardião, sendo a 14ª novela das 9 exibida pela emissora. Escrita por João Emanuel Carneiro, com colaboração de Márcia Prates, Fábio Mendes, Lilian Garcia e Eliane Garcia, teve direção de Cristiano Marques, Noah Bressani, Marcelo Zambelli, Ricardo Spencer, Carla Boller e André Barros. A direção geral foi de Maria de Médicis e a direção artística de Denis Carvalho. Contou com Giovanna Antonelli, Emílio Dantas, Débora Seco, Adriana Esteves, Fabiola Nascimento, Vladimir Brista, Luísa Arraes, Danilo Mesquita, Chase Wade e Letícia Collin nos papéis principais. Em Salvador, no ano de 1999, Beto Falcão, Emílio Dantas, é um cantor de axé que fez muito sucesso nos blocos carnavalescos da capital baiana, mas há alguns anos experimenta o gosto do esquecimento. Quando está prestes a fazer um show em Aracaju, acaba se atrasando e perdendo o voo. O avião em que iria embarcar cai no mar, e Beto é dado como morto pela imprensa. Pela inesperada comoção nacional, o cantor é convencido pelo irmão e empresário, Remy, Vladimir Brista, e pela namorada, Carula, Débora Seco, a não se revelar vivo e a passar um tempo na fictícia ilha de Boiporã, um paraíso com poucos habitantes. Na pequena ilha vive Luzia Batista, Giovanna Antonelli, uma bela marisqueira que cria os 2 filhos pequenos Ícaro, Thales Miranda, e Manuela, Rafaela Brasil. Beto, com um novo visual, se apresenta a Luzia como Miguel e os dois, pouco a pouco, se apaixonam. No entanto, Carula logo descobre o caso, encontra a Luzia, e mente dizendo a ela que está grávida de Miguel. Além disso, recebe a ajuda de sua mentora Laureta, Adriana Esteves, uma cafetina de luxo famosa em Salvador, para encontrar e trazer de volta à ilha Edilei, Paulo Borges, ex-marido de Luzia, um homem alcoólatra e violento. Para complicar a situação, Luzia descobre que está grávida de Miguel. Ela marca um encontro para revelar tudo ao amado, mas, surpreendentemente, Edilei ataca o casal e acerta Miguel na cabeça, que cai desacordado. Defendendo Miguel e a si mesma, Luzia empurra o ex-marido, que acaba se desequilibrando e caindo de um penhasco. Ao acreditar que Miguel está morto, ela é convencida por Carula a se esconder da polícia na casa da curandeira Januária, Zeca de Abreu, e encaminhar os filhos para que sua irmã, a empregada doméstica Cacau, Fabiola Nascimento, possa cuidar deles em Salvador. Na realidade, Miguel/Beto está em coma, aos cuidados de Carula e Laureta. Ainda confiando em Carula, Luzia desmaia no momento do parto do seu filho e, ao acordar, a golpista mente dizendo que o bebê nasceu morto. Após o acontecimento, Luzia é encontrada pela polícia, presa e, por mando de Laureta, é quase assassinada no presídio. Com a ajuda de Groa, André Dias, seu melhor amigo, Luzia consegue fugir da prisão para se esconder em outro país, na Islândia, angustiada por estar deixando para trás os filhos. Cacau segue criando seu sobrinho, Ícaro, porém, para a decepção da irmã, acaba entregando Manuela à adoção do casal Edgar, Caco Siocler, e Karen, Maria Luísa Mendonça, membros da rica família Ataíde, para quem trabalhava. Já Miguel/Beto, ao acordar do coma e descobrir que Luzia desapareceu, se casa com Carula para criar o bebê Valentim, o verdadeiro filho dele com Luzia, cujo Carula raptou e o apresenta como seu.
Depressivo, Beto decide continuar vivendo como Miguel e, junto com Carula, nunca conta a Valentim sua real identidade. 19 anos se passam, e, em 2018, Beto Falcão é adorado como um ídolo por toda a Bahia e principalmente por Valentim, Danilo Mesquita, que nem imagina que o padrasto Miguel é seu próprio pai. Quem mais lucra com isso tudo é Carula, que cada vez mais promove a imagem de seu falecido marido. Na Islândia, Luzia, agora como Ariela, se tornou uma DJ de sucesso, e decide que chegou o momento de voltar ao Brasil para reconquistar o amor de seus filhos. Da parte deles, Ícaro, Chase Wade, tornou-se um jovem rebelde que briga constantemente com a tia, e, ambicioso, acaba caindo nas garras de Laureta, que o introduz à prostituição. Já Manuela, Luísa Arraes, não se dá bem com a família adotiva, e busca auxílio no abuso de drogas. Usando de identidades falsas, Luzia consegue se aproximar dos filhos, mas ainda sente medo de revelar a verdade devido à forte rejeição que sentem em relação à mãe. Paralelamente, se reencontra com Miguel. A situação enfurece Carula, que teme que tudo seja descoberto em relação a Valentim, por quem se tornou uma mãe apegada e protetora. Ao mesmo tempo, Ícaro e Valentim se apaixonam pela mesma mulher, a jovem prostituta Rosa, Letícia Collin, sem saber que são irmãos. Elenco: Giovanna Antonelli, Luzia Batista / Ariela Arles Isla / Silvia. Emílio Dantas, Roberto Yunis Falcão, Beto Falcão, / Miguel Falcão / Marçal. Débora Seco, Caroline Figueiredo Falcão, Carula. Adriana Esteves, Laura Batini Maranhão, Laureta, / Divinéia dos Santos. Letícia Collin, Rosa Câmara. Chase Wade, Ícaro Batista. Danilo Mesquita, Valentim Batista Figueiredo Falcão. Vladimir Bresta, Remy Yunis Falcão. Luísa Arraes, Manuela Batista Ataíde, Manu. Fabiola Nascimento, Maria Cláudia Batista, Cacau. Fabrício Boliveira, Robervaldo Santos Ataíde. Caco Ciocler, Edgar Ataíde dos Santos. Maria Luísa Mendonça, Karen Michele Ataíde. Odilon Wagner Severo Ataíde. Claudia de Moura Josefa dos Santos, Zefa. Giovanna Lancelotti Rochelle Ataíde. José de Abreu Domício Falcão, Dodô. Arlete Salles Nadira Yunis Falcão, Naná. Armando Babaiofiona Yunis Falcão. Nanda Costa Maura Câmara. Carol Fazucelma Santino. Roberta Rodrigues Doralice do Nascimento. Luiz Lobianco Clóvis Yunis Falcão, Clovinho. Thalita Caralta Gorete Afonso Falcão. Pablo Moraes Tomé. Francisco Couco Nestor Maranhão. Kelsey Careunice Câmara, Nice. Roberto Bonfim Agenor Câmara. Dan Ferreira Acácio Pereira. Osmar Silveira Narciso Garcia. Narcival Rubens Rossini Pereira Galdino, Galdino. André Dias Groa Stevens do Nascimento, Gringo. Ciro Salles Eduarlison Moreira, do Love. Hugo Moura Robinson Ribeiro, Robinho. Roberta Portela Ariadna. Camila Lutiola Cátia André. Mila Araújo Fabiana. Drayson Menezes Vander. Gia Martins Quitéria. Carlos Betão Delegado Viana. Ariane Souza Rosimeire Toledo, Meire. Ela Nascimento Ludmila Paixão, Ludi. Renan Mota Márcio Vitor. Jean Amorim Carlinhos. Gabriela Moreira Renata Troiano, Renatinha. Davi Queiroz Teobaldo, Badu. Ícaro Zulu Domício do Nascimento Falcão Neto, Doni. Tarsila Lima Júnia do Nascimento Falcão. Igor Marçal Tupã. Produção:
Inicialmente o título seria De Volta pra Casa, porém foi alterado para Segundo Sol após a escolha da canção tema. João Emanuel Carneiro começou a escrever a sinopse da novela em outubro de 2016. Em janeiro de 2017 a sinopse foi apresentada para a direção e aprovada, dando aval positivo para que o autor continuasse desenvolvendo a história e entrasse em fase de pré-produção para o ciclo entre 2018 e 2019. A aprovação uma novela passada na Bahia foi uma decisão estratégica, uma vez que era um estado onde a TV Globo não atingia mais o primeiro lugar há anos, ficando na vice-liderança, atrás das produções da Record TV, buscando com uma produção local recuperar a posição. Em outubro de 2017 a equipe de cenografia foi enviada para a Bahia para buscar pequenos vilarejos com beleza natural preservada para que fossem gravadas as cenas da primeira fase. Apesar da sinopse da primeira fase se passar na ilha de Boipeba, na cidade de Cairu, a produção decidiu não gravar diretamente no local pela falta de estrutura para levar os equipamentos, optando por registrar as cenas em outra cidade simulando a ilha. A cidade escolhida foi Caraíva, porém a equipe enfrentou dificuldades, uma vez que o Conselho Ambiental Municipal de Caraíva se colocou contra as gravações, temendo que expor o local a nível nacional pudesse atrair um turismo exagerado e gerar degradação do patrimônio ambiental. Para decidir o impasse, o Conselho instaurou um referendo, no qual 88% dos moradores também votaram contra o local servir de cenário para as gravações. Em 7 de dezembro de 2017 foi definido que as gravações ocorreriam em Trancoso, vilarejo de Porto Seguro, o qual já havia se beneficiado com o turismo trazido pela gravação do DVD acústico em Trancoso, de Ivete Sangalo em 2016, e que estava receptiva à equipe da novela. As duas casas utilizadas pelos protagonistas não eram cenográficas, sendo realmente construídas na beira da praia especialmente para as gravações e doadas para moradores locais após o encerramento. Em fevereiro, Emílio Dantas, Débora Seco e Adriana Esteves viajaram a Salvador para gravar as primeiras cenas da novela durante o Carnaval de 2018. Em março, além dos três, Giovanna Antonelli, Vladimir Brista, Arlete Salles, José de Abreu, Fabiola Nascimento, Armando Babaioff e Luiz Lobianco também se deslocaram para o estado para as gravações da primeira fase em Salvador e Trancoso. A cidade cenográfica foi construída nos estúdios Globo com 17M sobrescrito 2, compilando as casas dos personagens, além da réplica do bairro soteropolitano de Santo Antônio. Giovanna Antonelli chegou a ser convidada informalmente pelo autor para interpretar Luzia, porém a decisão foi vetada pela emissora, que queria uma atriz afro-brasileira para o papel. Camila Pitanga foi então a primeira convidada oficialmente, tanto por ser negra e com descendência nordestina, quanto por já ter experiência na novela baiana Porto dos Milagres, porém a atriz recusou o convite, alegando que ainda não estava pronta para voltar aos estúdios por estar ainda emocionalmente abalada. Com a morte de Domingos Mantegni durante as gravações de Velho Chico, Thaís Araújo foi chamada na sequência, mas também não aceitou por preferir se dedicar ao seriado Mr. Brown. Emanuele Araújo, que, apesar de ser branca, era natural de Salvador, era a próxima opção, mas o autor insistiu para que Giovanna fosse escalada, alegando que era sua escolhida, e a atriz acabou sendo efetivada, apesar do contragosto da equipe. A escolha gerou diversas críticas do público, acusando a emissora de branquear a Bahia e comparando o ocorrido em Sol Nascente, quando Giovanna também foi escalada para interpretar a filha de Orientais no lugar de Daniele Suzuki.
Cauã Raymond foi reprovado nos testes para viver o protagonista Beto Falcão por não ter a expressão corporal necessária para um cantor carnavalesco. O ator chegou a negar que havia sido reprovado, porém a emissora já havia sido confirmado a informação. Emílio Dantas foi escolhido para o papel após a boa repercussão de A Força do Querer. Rodrigo Lombardi iria interpretar Remy, porém Vladimir Brista ficou com o papel. Carol Castro foi escalada para viver Doralice, mas foi substituída por Roberta Rodrigues, uma vez que a direção havia notado que havia poucos atores negros no elenco principal. José de Abreu foi escalado para viver Dodô, pai do protagonista, porém logo após foi substituído por Otávio Augusto. Otávio, no entanto, teve que se retirar da novela após sofrer um acidente que o deixaria imobilizado por alguns meses, sendo que José retornou para o papel. Erson Capri foi confirmado como Nestor, porém a direção considerou que o ator tinha uma imagem muito jovem para formar um triângulo amoroso com Arlete Salles e José de Abreu, substituindo-o por Francisco Coco. Confirmado como Severo, Estênio Garcia foi substituído por Odilon Wagner por ter um perfil muito envelhecido para o papel. Já Susana Faini faria a participação especial como Claudine, mas foi substituída sem motivos revelados por Natália do Vale. Natália, porém, precisou fazer uma cirurgia no quadril e deixou o elenco, sendo substituída por Cássia Kiss. André Frateschi havia sido convidado no talent show Popstar para viver o islandês Groa, mas desistiu do papel para se dedicar ao cinema. André Dias deixou o elenco de Apocalipse, na Record TV, para ficar com o personagem. Mônica Iose foi escalada para interpretar Gorete, mas preferiu recusar a personagem para se desvencilhar dos papéis cômicos, sendo substituída por Thalita Caralta. Para uma participação como a mãe da antagonista Laureta, Renata Sorra, Ana Rosa, Joana Fon e Ângela Vieira foram as opções selecionadas pela direção, sendo que a primeira foi escolhida pelo autor. Segundo Sol estava escalada para entrar no ar a partir do segundo semestre de 2018, após o sétimo Guardião de Aguinaldo Silva, que iria substituir O Outro Lado do Paraíso, de Valcir Carrasco, em março. No entanto, a novela foi antecipada após a desistência de Aguinaldo em lançar sua trama por acusação de plágio. Posteriormente, a estreia de Segundo Sol foi fixada para o mês de maio. As primeiras chamadas de Segundo Sol começaram a ser exibidas em 17 de abril. Com narração de Emílio Dantas, o protagonista Beto Falcão destaca no teaser: tudo pode ser transformado. Tudo que se perdeu, pode existir de novo, de outro jeito. Inventando. Reconstruído de outra forma. Só depende de você. Só você pode dar uma nova chance para a sua vida, abordando sua história. O clipe de divulgação da telenovela foi liberado no dia 26 de abril junto à coletiva de imprensa que ocorreu nos estúdios Globo. A estreia ocorreu no dia 14 de maio e recebeu autoclassificação de não recomendada para menores de 14 anos. A estreia da telenovela no mercado latino ocorreu no dia 10 de junho de 2019 no Panamá, pela TVN. No entanto, o título da novela foi alterado pelo canal panamenho para Segunda Oportunidade. Em Moçambique, a telenovela estreou em 5 de agosto de 2019 no canal STV. Já, em 12 de agosto de 2019, a telenovela estreou no Uruguai pela Teledoce, sob o nome original de Vendas para o Mercado Internacional Nuevo Sol, para substituir a telenovela O Outro Lado do Paraíso, assim como fez no Brasil. Em março de 2020, a telenovela estreou no canal La Premiere,
para os departamentos ultramarinos franceses, sob o título Seconde Chance. Em seu primeiro capítulo exibido em 14 de maio, a novela registrou 35 pontos em São Paulo, mesma média de estreia de O Outro Lado do Paraíso. Já no Rio de Janeiro, sua estreia registrou 37 pontos, melhor média desde 2016. No Recife, a novela conquistou 34,2 pontos. Seu segundo capítulo exibido em 15 de maio manteve os 35 pontos de média, fato que não acontecia desde Império, pois as novelas subsequentes perderam público já no dia seguinte à estreia. Em seu terceiro capítulo, a novela registrou 31 pontos, índice considerado dentro dos padrões para um dos dias onde a duração das novelas é menor por conta das transmissões das partidas de futebol. Mas no seu quarto capítulo, a novela registrou sua primeira menor média até então, com 29,5 pontos. Bateu recorde negativo no sexto capítulo exibido em 19 de maio, registrando 24 pontos de média. Ao todo, a novela registrou em sua primeira semana média de 31 pontos, sendo essa a terceira melhor média dos 6 primeiros capítulos desde 2014. Apesar de se manter estável no Ibope com médias entre 30 e 34 pontos, a novela manteve média inferior entre as antecessoras O Outro Lado do Paraíso e A Força do Querer, que em suas semanas seguintes tinham média de 40 pontos. A maior audiência da trama até o momento foi de 35 pontos, registrada em 7 de agosto, no dia da estreia e no segundo capítulo. Em 14 de agosto bate seu primeiro recorde, chegando aos 36 pontos com a cena da visita de Carola, Débora Seco, ao hospital em que Luzia, Giovanna Antonelli, está internada ao ponto de lhe fazer um acordo. Em 27 de agosto bate recorde com 36,5 pontos com a cena em que Beto Falcão, Emílio Dantas, garante à família e para Carola que irá revelar sua verdadeira identidade ao mundo para salvar Luzia da condenação e a descoberta de Edgar, Caco Sciocler, sobre sua paternidade. Em 3 de setembro chegou aos 38 pontos com a cena do embate entre Remy, Vladimir Brista, e Carola. Em 15 de outubro bate recorde com 39 pontos com a cena em que Luzia descobre que Valentim, Danilo Mesquita, é o seu filho biológico com Beto Falcão. Com a sequência da cena contendo a revelação do segredo a Beto Falcão exibido em 16 de outubro, a trama registrou pela primeira vez seus 40 pontos de média. Em 29 de outubro a trama chega aos 41 pontos em São Paulo e 45 pontos no Rio de Janeiro, com a cena do confronto entre Laureta e Remy enquanto sua mãe Dulce, Renata Sorra, ateia fogo em seu dinheiro. Em 6 de novembro bateu seu recorde máximo ao chegar nos 42 pontos. Contrariando o que acontece normalmente com as novelas das 9, a novela não bateu seu próprio recorde no último capítulo. O desfecho da trama, na sexta-feira 9 de novembro, teve 41,0 pontos de média na Grande São Paulo. A novela teve uma média geral de 34 pontos, uma queda considerável em relação ao registrado pelas antecessoras O Outro Lado do Paraíso, 39 pontos, e A Força do Querer, 36 pontos. Antes de sua estreia, a novela recebeu críticas por conta da pouca presença de atores negros no enredo da novela, que se passa no estado da Bahia, onde grande parte da população é predominantemente negra. Logo após a exibição do trailer de estreia, muitos internautas usaram as redes sociais cobrando explicações da TV Globo e do autor João Emanuel Carneiro sobre as escolhas do elenco, o que repercutiu na imprensa.
Por conta disso, o Ministério Público do Trabalho, MPT, do Rio de Janeiro protocolou uma notificação à emissora no dia 11 de maio pedindo uma edição no enredo da trama a fim de assegurar a participação de atores e atrizes negras na novela. Em comunicado à imprensa, a emissora afirmou que respeita a diversidade e repudia qualquer tipo de preconceito e discriminação, inclusive o racial. Posteriormente, a emissora passou a dar destaque ao ator Fabrício Boliveira, que interpreta um dos personagens principais da novela, nas chamadas da trama. Esse caso teve inclusive repercussão internacional, com matéria publicada no jornal britânico The Guardian. Logo no primeiro capítulo, durante a exibição da cena em que o cantor Beto Falcão, Emílio Dantas, navega com Ícaro, Thales Nogueira, filho de Luzia, Giovanna Antonelli, em um barco, é possível perceber que aparece um homem deitado, mas gerando uma dúvida se era um operador de câmera/áudio ou se era um dos donos do barco que foi posto para dar segurança aos atores, sendo a segunda opção confirmada pela colunista do jornal O Globo Patrícia Kogut. Em seguida, no seu 9º capítulo exibido em 23 de maio, é possível perceber que durante uma cena do personagem Roberval, Fabrício Boliveira, e de Laureta, Adriana Esteves, aparecem dois homens supostamente misteriosos através de um reflexo no espelho do cenário da casa da amante de Roberval. Após uma análise feita pelos críticos de televisão, junto a alguns telespectadores, foi confirmado que se tratavam de um câmera e um auxiliar de imagem que no momento captavam as imagens. Músicos fictícios: Beto Falcão. Roberto Yunis Falcão, mais conhecida pelo nome artístico Beto Falcão, é um cantor fictício baiano de Salvador, que fez sucesso na década de 90. Conquistou sucesso fulminante em âmbito nacional com o hit Axé Pelo. Após um período de ostracismo, Beto Falcão teve seu nome amplamente divulgado pela mídia ao ser uma das vítimas de um avião que partiu da Bahia rumo a Aracaju, onde o cantor faria um show. A notícia de sua morte foi repercutida em todo o Brasil, transformando Beto em uma lenda nacional. A cantora Daniela Mercury cantou em seu velório. 20 anos depois, o povo baiano descobriu que Beto Falcão nunca havia morrido, pois perdeu o voo que teria o vitimado. Ele assumiu a identidade de Miguel Falcão e posteriormente tentou retomar a carreira com o pseudônimo Marçal. A notícia de que Beto estava vivo repercutiu mundialmente e até Hollywood quis fazer um filme sobre o cantor. Beto participou do encontro com Fátima Bernardes e lançou a música Porto de Abraçar, Amor é Leme, com uma pegada mais romântica em homenagem à sua amada Luzia. Beto Falcão também fez uma participação na novela Verão 90, que se passava nos anos 90, época em que o cantor estava na auge do sucesso. DJ Ariela. DJ Ariela, nome artístico de Ariela Arles Isla, é uma DJ islandesa que fez muito sucesso no exterior entre os anos de 2000 e 2018. Na realidade, Ariela é o pseudônimo de Luzia Batista, baiana que fugiu de Bahia no Ano Novo de 1999 após fugir da cadeia, acusada de matar o marido. Manu era grande fã de Ariela e as duas conversavam pela internet, sem saber que ela era sua mãe. Disposta a reencontrar os filhos, Luzia decidiu voltar para o Brasil e se instalar em Salvador, onde Ariela abriu e realizou diversos shows de música eletrônica na companhia de vários outros DJs famosos. Ao descobrir que seu grande amor Miguel é Beto Falcão, Luzia propôs uma parceria musical entre os dois. Música. A trilha sonora de Segundo Sol tem em sua composição regravações de sucessos da Axé Music, sob novos arranjos, além de algumas canções do mesmo gênero em suas versões originais.
No dia da estreia da novela, foram lançados através da Som Livre os Siga os Baianidade Nagô, de Maria Gado para a versão gravada pela primeira vez pela banda Meu, Beija-Flor, de Johnny Hooker para a original de Timbalada, Beleza Rara, de Tiaguinho para a original da banda Eva, e Vem Meu Amor, de Wesley Safadão para a original da banda Eva. Além das regravações, foi lançada a inédita Axé Pelo, música do personagem de Emílio Dantas, e Swing All the Colors, regravação do duo de música eletrônica e coco para a original Swing da Cor, de Daniela Mercury.